Você já ouviu a frase "é melhor ser temido do que amado"? Essa ideia veio de Nicolau Maquiavel, um dos filósofos políticos mais polêmicos da história. Ele acreditava que o medo era uma ferramenta essencial para um governante se manter no poder. Mas será que isso vale a pena para a vida real? Será que ser temido realmente é mais eficaz do que ser amado? E o que a Bíblia diz sobre isso? Fica comigo até o final e irei explicar todas as coisas detalhadamente. Hoje iremos explorar essa ideia a fundo. Então já deixa o like e se inscreva no canal, porque esse vídeo vai te fazer enxergar essa frase de uma maneira completamente diferente. Para entender melhor essa frase, primeiro precisamos entender quem foi Maquiavel. Ele nasceu na Itália e viveu em uma época extremamente instável. Governos eram derrubados a todo tempo, príncipes eram traídos por seus aliados e guerras eram comuns. Foi nesse contexto que ele escreveu o livro O Príncipe, um livro que até hoje é estudado por políticos, empresários e estrategistas. Maquiavel acreditava que a moral tradicional, aquela que ensina que devemos ser bons e justos, não se aplicava à política. Para ele, um governante deveria ser prático e, se fosse necessário, enganar, mentir ou usar a força para manter o poder, que assim fosse. Foi aí então que surgiu uma frase muito famosa: "É melhor ser temido do que amado, se você não puder ser ambos". Mas o que ele queria dizer com isso? O que essa frase simbolizava? Vamos analisar. Ser temido significa que as pessoas obedecem não por respeito ou lealdade, mas por medo das consequências ou punições. E de fato, a história nos mostra que muitos líderes usavam essa estratégia para manter o controle. Um exemplo clássico é Gengis Khan. Ele conquistou um dos maiores impérios da história e governou pelo medo. Suas tropas massacravam cidades inteiras para outras se renderem sem lutar. Outro exemplo é Joseph Stalin, líder da União Soviética. Ele governou com um regime de terror, eliminando qualquer um que pudesse ameaçar o seu poder. As pessoas não o desafiavam porque sabiam que poderiam ser presas ou executadas. Até mesmo em empresas, existem chefes que usam o medo para controlar os funcionários, ameaçando demissões ou criando um ambiente de tensão constante. Mas irei falar agora sobre o problema em ser temido. O medo pode trazer obediência, mas também gera consequências perigosas. Primeiro, o medo gera ódio. As pessoas podem até obedecer, mas no fundo guardam rancor. Segundo, o medo gera traição. Líderes que governam pelo medo vivem cercados de inimigos, porque as pessoas só esperam a primeira oportunidade para derrubá-los. Terceiro, o medo não constrói relações duradouras. Assim que a ameaça desaparece, a obediência desaparece junto. Veja o que aconteceu com ditadores como Adolf Hitler e Mussolini. No começo, pareciam invencíveis, mas quando as coisas começaram a dar errado, aqueles que os seguiam pelo medo foram os primeiros a abandoná-los. Agora vamos olhar por outra perspectiva. O que acontece quando alguém é amado? Quando uma pessoa é amada e respeitada, ela cria um ambiente de lealdade genuína. Um exemplo clássico é Nelson Mandela. Ele passou décadas preso, mas quando foi libertado, em vez de buscar vingança, escolheu o caminho do amor e uma reconciliação. O resultado, ele uniu um país que estava completamente dividido pelo racismo. Outro exemplo é Jesus Cristo. Ele não usou o medo para espalhar sua mensagem. Pelo contrário, ele pregou o amor, a compaixão e o perdão. E mesmo séculos depois, bilhões de pessoas seguem seus ensinamentos. No mundo dos negócios também vemos esse princípio. Empresas lideradas por chefes que inspiram e motivam os funcionários tendem a ter muito mais sucesso do que aqueles onde o medo é a regra. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? A visão de Maquiavel
pode até funcionar por um tempo, mas a Bíblia nos ensina um caminho completamente diferente. Em 1 João 4, no versículo 18, está escrito: "No amor não há medo. Ao contrário, o amor perfeito expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor." Isso significa que o medo pode controlar, mas só o amor pode transformar e construir algo verdadeiro e duradouro. Jesus Cristo, por exemplo, poderia ter escolhido governar pelo medo. Ele tinha poder para isso, mas ele escolheu o amor e sua mensagem perdura até hoje. A palavra diz, em 1 João 4, versículo 18, que no amor não há medo, pois o perfeito amor lança fora todo medo. Ou seja, se alguém está com você por medo, é porque não existe amor, mas sim medo de alguma coisa. Pois o amor verdadeiro, ele não é acompanhado pelo medo e nem pelo castigo. Pois como a própria palavra diz, o medo pode castigar, mas o amor é um sentimento que liberta. O amor não há medo. Ao contrário, o amor perfeito expulsa o medo. Essa frase quer dizer que se você já teve alguma experiência traumática no passado, com um amor que não era perfeito para você e que lhe machucou muito, quando você encontrar um amor verdadeiro, ele tirará todo o trauma e marcas que ficaram do antigo e falso amor, pois o amor perfeito expulsa fora todo medo. Agora, como você pode aplicar essa reflexão na sua vida? No trabalho, prefira ser um líder respeitado e admirado do que um chefe temido. Na família, os pais que governam os filhos pelo medo podem até ter obediência momentânea, mas não criam laços saudáveis. E nos relacionamentos, se uma pessoa fica com você por medo, isso não é amor verdadeiro. O amor verdadeiro não precisa de ameaças. Seja alguém que as pessoas seguem por escolha e não por obrigação. Mas no final, Maquiavel estava certo sobre uma coisa: o medo pode ser uma ferramenta poderosa, mas ele estava errado em algo ainda mais importante. O medo nunca constrói algo duradouro. Se você quer poder momentâneo, seja temido. Se você quer influência eterna, seja amado. Agora eu te pergunto, o que você prefere? Ser temido ou ser verdadeiramente amado? Deixe o seu comentário aqui embaixo, curta esse vídeo e se inscreva no canal para mais reflexões como essa. Maquiavel morreu em 21 de junho de 1527, aos 58 anos de idade, em Florença, na Itália. Acredita-se que sua morte tenha sido por causa de uma infecção gastrointestinal, possivelmente decorrente de problemas intestinais ou envenenamento acidental por medicamentos da época. Suas frases e palavras são até hoje usadas para manipular multidões e massas, inclusivemente até mesmo por pessoas religiosas que querem adquirir fiéis e adquirem por medo e não por obediência à palavra de Deus. Muitos põem falsas doutrinas e falsos ensinamentos para ter aquele fiel sempre em suas mãos, fazendo o que ele quer que ele faça, como foi ensinado por Maquiavel há mais de 500 anos atrás, que preferia ser temido do que amado. Muitos não estão buscando a sua glória. Muitos não estão buscando ser bajulados, mas sim manipular as pessoas para assim poder subir e adquirir o que eles querem. Mas se você está com medo de alguma coisa ou de algo, eu quero te dizer que em Deuteronômio 31, no versículo 8, está escrito: "Não tenhas medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vós." Ou seja, o próprio Senhor irá pelejar por nós para nos garantir a vitória. Portanto, não tenha medo de nada e nem de ninguém, porque o próprio Deus peleja pelo seu povo. Se você sentir que está sendo manipulado por algo ou por alguém, principalmente através dessa frase de Maquiavel, saiba que o modo de fugir da manipulação é ir contra ela, fazendo o contrário do que você está sendo mandado fazer. O que muitas vezes muitos não fazem, deixando ser manipulados e até mesmo seduzidos
por enganos do inimigo. Se você ficou até aqui, quero te pedir que não se esqueça de se inscrever e que o Senhor te abençoe grandemente e multiplique as bênçãos em sua vida. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus.